Amém? Feche teus olhos comigo, por favor, vamos orar mais uma vez. Pai amado, eu sei que o Senhor está aqui nesse lugar, porque nós já podemos sentir a Tua presença maravilhosa, que vai conosco todos os dias, em todos os lugares, e se manifesta num momento como esse, que tiramos para estar somente na Tua presença, sem mais nada a fazer, a não ser Te agradecer, Te louvar, Te adorar, e reconhecer que só Tu és Deus e não há outro, como nós cantamos e como nós estamos vendo nesse milagre na vida da Isabelle. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito a cada dia nas nossas vidas. Estamos diante da Tua palavra e queremos aprender mais dela, por isso pedimos que o Senhor fale conosco, que o Teu Santo Espírito se mova aqui no nosso meio, trazendo entendimento, e que a Tua palavra cumpra o propósito para o qual ela será lançada nessa noite, em cada um dos nossos corações. Muito obrigado, porque o Senhor está aqui, e sem Ti nada somos, mas contigo nós fazemos proezas. Muito obrigado, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, amados. Bom, eu vou quebrar um pouco o protocolo aqui, vou deixar a agenda para o final, né? Pode ser? Então vamos lá, capítulo 2 de Romanos, verso 1, texto muito conhecido para os irmãos, né? Mas tenho me atentado, desculpa, algumas coisas da palavra, e ontem, né, numa reunião lá na praça, junto com o Gerson e a Cris, né? A gente se encontrou lá e fizemos uma pequena reunião ali, conversamos sobre vários assuntos, e logicamente que a gente acaba conversando sobre as coisas da Bíblia, da palavra, do reino, né? E tem algumas coisas que têm chamado a minha atenção ultimamente. E a nossa função aqui, quando a gente assume esse lugar, é, entre outras coisas, trazer esclarecimento, trazer entendimento, né? Para que nós possamos andar cada vez mais de acordo com a palavra, e tendo o entendimento dela, poder praticá-la. E em praticando a palavra, nós somos fortalecidos, alcançamos vitória e tudo mais. Jesus falou que se a gente ouve as palavras dele e não coloca em prática, é perdição na certa, né? E ele dá o exemplo da casa que foi construída sobre areia, muito bonita, muito maravilhosa, mas primeira ameaça, primeira chuva, primeiro vento, foi embora a boniteza da casa, né? Mas ele fala que quem constrói, quem ouve as palavras dele e depois coloca em prática, é como alguém prudente, sensato, de bom juízo, que edificou uma casa sobre a rocha. A casa pode não ser muito bonita, mas ela é sólida, ela permanece. Então a nossa função aqui, ou de quem quer que seja que assume essa posição de ministrar a palavra, de ensinar a palavra, é trazer esclarecimento, não é apenas para entreter, né? E eu sei que os irmãos entendem o que estou dizendo, porque tanto eu, pastor César, pastor Neto, né, e outros irmãos que vêm aqui, a nossa intenção é trazer entendimento, fazer com que vocês sejam alimentados, né, mas também seja alimentado o seu entendimento, para que com o entendimento claro da palavra, a sua vida seja mais fácil, e você possa cumprir cada propósito de Deus, né? E no final, quando você estiver diante dele, receber a recompensa. Esse é o intuito. Amém, amados? Então essa palavra está dizendo o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. E um dia o César leu essa palavra e eu achei muito interessante. Ele falou assim: irmãos, eu peço pelo amor de Deus. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo aqui, com outras palavras, né? Se ele estivesse no nosso tempo, ele ia escrever isso. Turma, amigos, galera, seja o que for que ele ia usar aí, né? Irmãos, até ele falar assim: pelo amor de Deus, eu peço para vocês, assim, com bastante ênfase, que vocês apresentem os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E o resumo disso, ou seja, quando você apresenta o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, esse é o seu culto. Esse é o verdadeiro culto. Essa é a resposta que eu e você, como muito agradecidos a Deus por tudo que Ele é e tem feito por nós, podemos dar a Ele. Quando eu me apresento com tudo que eu sou,
Mas por que ele não fala da alma e do espírito? Ele fala do corpo porque, né, o corpo humano, até que a gente nasça de novo, ele é só o corpo humano. É só um instrumento do ser nosso, né, da pessoa que nós somos. Mas depois que nós nascemos de novo, ele continua sendo um corpo, mas ele assume uma outra função. E qual é? Vamos, gente, se vocês prestarem atenção nas ministrações aqui, a gente... Templo de Deus. É interessante, o físico, não aconteceu nada com ele, quando você se converteu. Eu era bem magrinho, continuei magrinho, feinho, continuei feinho, quem era gordinho, continuou gordinho, quem era careca, continuou careca, e assim por diante. O corpo, esteticamente, não mudou, mas houve algo que a gente começou a perceber de novo em nós. Nós não sabíamos, não tínhamos entendimento, mas alguma coisa começou a acontecer, e a gente começou a ver que agora já não era mais para fazer as coisas do mesmo jeito, já não era mais para agir da mesma forma, tinha que tomar alguns cuidados. Ninguém precisava ensinar, não precisava estudar teologia, você já percebia, eu pelo menos, a partir do momento que eu me converti, eu comecei a perceber que algumas coisas já mudaram em mim, e o corpo é um instrumento que eu uso para expressar essa mudança. Um dia eu fiquei maravilhado quando, logo depois que a gente se converteu, a gente não tinha entendimento nenhum de nada. Nós não foi aquela conversão tradicional, né, que você vai num culto e alguém faz o apelo, você levanta a mão e vai para frente, ora para você, e depois ora, né, e fala, agora você é recebido na família de Deus. Eu não sabia nada disso, eu já contei aqui, só vou exemplificar isso, né? A gente não sabia nada, tanto que nem sabia que era crente. Um dia que me chamaram de irmão, eu falei, esse negócio é de crente, estou fora. O que é isso? Falei para minha esposa, bem, você viu? Ela me chamou de irmão. Mas irmão não é aquelas coisas dos crentes lá? Eu falei assim, aí eu pensei comigo, não falei, eu pensei, meu Deus, será que eu sou um crente agora? Porque a imagem que a gente tinha de crente era outra, né? Era uma coisa muito esquisita, né? Mas alguma coisa começou a transformar, e um dia eu fiquei maravilhado quando eu recebi essa revelação, que alguém falou assim, agora você não morre mais. Eu falei, que maravilha. Eu falei, sou imortal. Ó, que mudança, né, de natureza. Antes vivia com medo de morrer, medo de ficar doente, porque se a doença fosse mais adiante, podia matar. Ficava morrendo de medo de ser assaltado, porque depois no assalto podia virar um assassinato. Morria de medo de sair com o carro, embora não respeitava muito a lei, né, de trânsito, chinelava, mas estava morrendo de medo de morrer. Depois eu falei assim, agora você não morre mais. Opa! Quer dizer, não passei agora a fazer todas as extravagâncias, mas já comecei a entender o seguinte, agora eu sou imortal. Meu corpo pode morrer, mas eu não morro mais. Quem eu sou, não morre mais. E depois eu aprendi que eu era templo de Deus. Que não era mais o lugar da missa, o lugar do culto, ou aquele prédio, muitas vezes bonito, cheio de decoração, né, todo paramentado, que eu era o templo, o lugar sagrado de Deus. E outra coisa, já não conseguia mais fazer e falar as mesmas coisas que eu falava antes. Essa foi uma outra coisa que aconteceu de imediato na minha vida, quando eu percebi que eu já não era mais o mesmo. Já falei aqui, só vou exemplificar de novo. De cada 10 palavras que se falava, 11 era palavrão, era indecência. Exagerando, né? Mas era assim que a gente... trabalhava à noite, o Adilson, cadê o Adilson? Adilson, né? Trabalhava lá na União, no laboratório, só homem. Você imagina o que acontecia, qual era o palavreado, né? Palavrão era corrente, daqueles, e quanto mais cabeludo, mais tenebroso, mais moda, né? Mais que a gente gostava de falar. Me converti, alguma coisa, deu um treco lá, eu falei, nossa, agora alguma coisa aconteceu. Fui falar o primeiro palavrão, nossa, que negócio, mas a língua torceu. E quando eu ouvia eu sentia vergonha pela pessoa que tinha falado. E eu falei, meu Deus, eu fazia isso.
Tanto que depois lá, eu era chefe do laboratório, então algumas regalias eu tinha, né? Aqui não se fala mais palavrão, hein? Senão vai embora. E quando alguém soltava um palavrão lá, eles mesmos falavam, ô a boca! Eu levava para mim. Depois a Dilson se converteu, outros foram se converter, né? A coisa começou a melhorar. Mas, veja, até então, o novo nascimento, o meu corpo era apenas meu corpo, sujeito a chuva de trovoadas, e qualquer coisinha podia danificar. A partir do novo nascimento, ele continuou sendo meu corpo, mas com uma outra função, de carregar lá no seu interior a pessoa mais maravilhosa e mais poderosa de todo o universo, o próprio Deus. E é por isso que Paulo fala, apresente seu corpo a Deus. Ou seja, apresenta o seu instrumento de trabalho, apresenta o seu instrumento de adoração, apresenta o seu instrumento de culto, apresenta o seu instrumento, né, de relacionamento com o natural, com os irmãos, apresenta o seu instrumento como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então eu quero falar sobre culto, porque muitas vezes a gente vem para cá, e a gente vem para o... Onde é que você está indo agora? Sai 6 horas de casa, não bate no calorão, entra no carro, quem não tem ar-condicionado no carro, vem com o vidrão aberto lá, e vem se abanando mais do que o vento do vidro, né? E o vento é quente, né? E vem, alguém pergunta, onde é que você vai? Eu vou para onde? Eu vou para o culto. O que é culto? O que é que você vem fazer aqui? Eu estou perguntando, e vem se reunir. Essa é uma resposta. Quem mais? O que você vem fazer aqui? Quando você vem para o culto, o que é que você vem fazer? Prestar um culto a Deus. Mas então, o que é culto? Vem agradecer a Deus. Quem mais? Vamos lá, gente. Vamos. Pregação participativa, vamos lá. Interação. Está em comunhão com os irmãos e com Deus. Muito bem. O que mais? Adorar a Deus. Ótimo. E o que é adorar a Deus? Opa, uma resposta um pouco mais longa, mais filosófica. Aí fala de novo. Adorar a Deus e buscar a Deus com o coração e a mente. Essa da terrinha, né? Da terrinha, é da terrinha. Amém. Glória a Deus. O que mais? Quando você vem para o culto, você vem fazer o quê? Vem orar e escutar a palavra de Deus. Pois bem, a resposta no versículo e na parte primeira. Apresenteis o vosso corpo por o quê? Como? Qual é a palavra que está escrito aí? Sacrifício. E todo sacrifício é uma entrega. Todo sacrifício é uma entrega. Então veja, se você vem para cá e não vem para entregar nada, você não veio cultuar. Mas o que eu vim entregar? Dízimo e oferta? Não, longe disso. Dízimo e oferta deveria ser uma demonstração da sua gratidão e fidelidade para com Deus, mas não é essa entrega que o culto diz respeito. Quando ele fala de sacrifício, ele fala de uma outra coisa que o sacrifício faz. Quando alguém é sacrificado, alguém é morto. Era aí, pastor, agora eu vou lá e vou morrer. Mas é isso mesmo. Quem quiser ser meu discípulo, toma a sua cruz e me segue. E Jesus ia para onde com a cruz? Deixar lá no templo, na casa dos milagres? Como tem lá a Aparecida, né? Vai lá, entrega a cadeira de roda, a muleta e põe lá. Não, Jesus pegou a cruz e foi para o monte do Calvário, fora da cidade, para ser morto. Então, culto tem a ver com sacrifício tem a ver com entrega, a entrega sua a Deus. E toda vez que você se entrega a Deus, você está fazendo o seguinte: eu estou nas suas mãos, já não pertenço mais a mim, já não tomo conta mais de mim, é o Senhor quem toma. Vamos voltar um pouco atrás. Lá no Antigo Testamento, havia um lugar que Deus mandou Moisés construir,
e que ele chamou de tabernáculo. Conhece a história? Um lugar feito de madeiras, de tábuas, de tecido, folhado com ouro, algumas peças de bronze, outras de prata, e um negócio muito bonito, todo decorado, e era o tabernáculo. Não tinha o templo fixo, era o templo móvel. O tabernáculo era um templo ambulante. Depois de um tempo, sumiu o ambulante e virou fixo. Agora acabou o fixo e voltou o ambulante. Nós. Amém, amado? Nós somos o tabernáculo de Deus aqui na terra, o templo ambulante de Deus. Onde eu vou, Deus vai. Como o pastor Neto sempre fala, onde eu vou, ele vai, de onde eu saio, ele sai, de onde eu chego, ele chega. Nós somos o templo ambulante de Deus, cada um de nós. Não precisa a gente sair daqui, todo mundo, esse grupão aqui, e falar assim, agora nós vamos para a praça, e só quando o grupão vai para a praça é que o tabernáculo se move. Não, quando eu saio daqui e vou para minha casa, o templo está indo para casa, o tabernáculo está indo para tal lugar. Quando eu vou trabalhar, o tabernáculo de Deus, o templo de Deus está indo no trabalho. Quando eu vou para a escola, o templo de Deus está indo para a escola. Quando eu vou acudir alguém, o templo de Deus está indo para acudir alguém. Está me entendendo? E lá no templo havia sacrifício, e tinha um lugar lá no tabernáculo, que era o lugar mais interior, em que só o sumo sacerdote podia entrar, e o sumo sacerdote não podia de qualquer forma, ele tinha que botar uma roupa toda enfeitada, né? Era a estola sacerdotal, por baixo os calções de linho, depois a estola, depois o peitoral, e aí no peitoral as pedras, e a mitra na cabeça e tal. Mas se ele entrasse lá no Santo dos Santos, que era o lugar mais interior do tabernáculo, e não tivesse algo na mão, ele não seria aceito. O que é que o sumo sacerdote tinha que levar lá onde estava a arca, onde não tinha luz, não tinha nada, era um breu danado, era escuro. Tem uma música que fala, né? No Santo dos Santos, tua fumaça me esconde, só teus olhos me veem, porque não tinha luz lá. Era uma cortina pesada e eram coberturas pesadas, era para não entrar luz mesmo, era de propósito, porque a única luz que deveria brilhar ali era a luz de Deus, da glória de Deus, amém? E lá no interior o sumo sacerdote entrava todo paramentado, mas se ele tivesse todo paramentado e não tivesse na mão uma cumbuca com o sangue do sacrifício, ele não seria aceito. E o sangue do sacrifício era o sinal do arrependimento e da remissão dos pecados dele, do sacerdote e do povo, que ele ia apresentar diante de Deus. Isso é culto. Quando eu vou diante de Deus e vou de mãos vazias, ou seja, posso levar a grana que for, posso levar 1 milhão de ouro, posso levar uma coisa toda, mas não levo o resultado do arrependimento, ou seja, o meu sacrifício de negar a mim mesmo para andar segundo a palavra dele, eu não sou aceito, ou seja, não é culto. Nós podemos vir aqui domingo após domingo, e se a gente fizer culto a semana inteira, reunião de segunda a segunda, e todo mundo vem de segunda a segunda, e cumpre os horários, e cumpre o ritual, mas não entregamos nada de nós a Deus, não é culto, é só ajuntamento de pessoas, é só festa, é só encontro, mas não é culto. Culto fala de sacrifício, culto fala de entrega, e culto tem a ver com adoração, e adoração também tem a ver com entrega, eu já falei aqui. Ninguém pode dizer que adora a Deus se não se entregou a Ele. Ninguém pode dizer que é um adorador se não entregou o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós podemos vir aqui, cantar as músicas, festejar o que for, escutar a palavra, ter uma oração final, trazer as ofertas, mas se não houver uma entrega pessoal minha a Deus, livre e espontaneamente, eu vim aqui, passei um tempo aqui, mas não prestei um culto a Deus. Enquanto que talvez lá fora, alguém, sem instrumento musical, sem coral, sem gente ao redor dele, sem um templo, né, sem uma construção, sem música, sem nada, está entregando o que ele tem a Deus, ele está prestando culto. O culto não é uma reunião onde nós temos um lugar pré-determinado, um encontro com pessoas pré-selecionadas e fazendo algumas coisas pré-elaboradas. Culto é entrega. Eu não estou dizendo que essa reunião não tem valor, não é isso, entendam bem.
É muito bom estar aqui, é muito bom estar com os irmãos, é muito bom cantar louvores a Deus, é muito bom ter comunhão uns com os outros, é muito bom participar e se conhecer, se relacionar, trazer as crianças para serem apresentadas, orar por cura, isso é muito bom. E se nós fazermos isso, e juntamente com isso, ou antes disso, há uma entrega pessoal, é um culto que foi celebrado, é uma reunião maravilhosa e Deus está recebendo, amém, amados? Mas se nós fizermos tudo isso que nós fizemos hoje aqui, cantamos maravilhosamente bem, né? Escutamos a palavra, mas não temos nada a oferecer a Deus que seja nosso, o nosso coração, a nossa vida para Ele, e dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu estou nas tuas mãos, o Senhor faz em mim o que o Senhor quiser, é só uma festa, não é culto. Aí alguém vai dizer: então quer dizer que eu vou ficar em casa. Lá em casa eu faço tudo certinho, não preciso vir com vocês irmãos daqui, não preciso sair de casa, não preciso daquela coisa, né, de ficar 2 horas antes me preparando, e depois passar 2 horas aqui, eu não sei que hora vai acabar aquela reunião, eu não sei quem é que vai pregar, e se for uma pregação chata, eu não sei nada, então eu fico em casa, e aí como o senhor falou, lá em casa eu faço o meu culto. Muito bem, pode até ser. Se de fato você, como um sumo sacerdote, se arrependeu, reconheceu a Deus, se dobrou diante dele e entregou a sua vida, você fez um culto. Mas sabe qual é o resultado depois? Ele vai dizer assim: muito bem, agora você vai e tenha comunhão com seu irmão. Porque ficar sozinho também não é propósito de Deus. Sacrifício fala de entrega, e como nós temos falado aqui, a melhor demonstração da minha entrega a Deus é quando eu também entrego a minha vida por amor ao meu irmão. Eu não estou dizendo que todos esses anos, todas essas reuniões que nós fizemos aqui não valeu para nada, pelo amor de Deus, não me entendam mal, não é isso. Eu sei porque Deus recebe essa reunião, eu sei no meu espírito que Deus recebe essa reunião, eu sei no meu espírito, quando nós estamos cantando ali, eu ouço os irmãos cantar, e quando seja eu ou seja quem for venha pregar aqui, eu sei que Deus está recebendo. Mas o culto simplesmente é uma entrega. Se você veio aqui e entregou a sua vida ao Senhor, toda vez que você vem aqui, você renova essa entrega com sinceridade, com integridade de coração e fala: Senhor, eu sou teu, e a mim me basta só o Senhor e mais nada. Você entregou o seu culto a Deus, você fez a sua adoração, e você ao mesmo tempo reafirmou a sua aliança com Ele. Ele te recebeu, aí você canta, aí você abraça o irmão, aí você ora pelos enfermos, aí você dá seu dízimo, a sua oferta, e aí é festa, e Deus recebe. Mas culto sem entrega, sem um sacrifício, sem uma disposição de estar disposto a morrer pelo Senhor, não é culto. Lendo Atos, né, relendo de novo a Bíblia, algumas passagens, estou lendo, uma delas é Atos, estava lendo uma passagem, acho que é Atos 16 ou 17, não, um pouco depois, quando Paulo fica sabendo que ele, em Jerusalém, ele vai ser preso e pode até morrer, e os irmãos, né, tentam dissuadi-lo disso. Não souba. Até chega um profeta chamado Ágabo, que vem de Jerusalém, pega o cinto de Paulo, se amarra, o profeta se amarra, pés e mãos com o cinto de Paulo, e fala: assim vai acontecer ao dono desse cinto quando ele chegar em Jerusalém. Aí os irmãos ficam: não, Paulo, pelo amor de Deus, não vá, você vai morrer. Ele falou assim: o que é isso? Vocês estão me constrangendo, vocês estão me deixando para baixo, estão me deixando down aqui com essa palavreada toda, não vai morrer, que negócio é esse? Eu estou pronto, não só a ser preso, como morrer por amor ao Evangelho. Então eu vou, e fica tranquilo, não vou ver vocês mais, mas eu vou, porque Deus assim quer. E olha, o que acontecer comigo é lucro. Paulo escreve isso: viver para mim é muito bom, mas morrer é lucro. Ou seja, isso é culto. Mas a gente acabou institucionalizando o culto, né? Concorda comigo ou não? Se não tiver um lugar, se não tiver uma pessoa, se não tiver uma equipe, aí quando falta a equipe nossa aqui, tem quantos? Geralmente é 4 lá cantando,
e 4 aqui tocando, né? Não é isso? Olha a coisa como é que anda se a gente se não prestar atenção. Se alguém um dia chegar aqui no domingo e tiver só um com violão, tocando e cantando, a nossa mente pode dizer o seguinte: ih, que culto mamicho, só tem um violão. Cadê o contrabaixo? Cadê a bateria? Nossa, não tem back vocals, só tem o irmão cantando. Nossa, que ministração mais micha. Por quê? Porque a gente é enganado pela nossa mente. A gente acha, como o pastor Neto sempre fala, né? Pode negar a palavra, mas tradição é uma coisa mais forte do que a morte, muitas vezes, né? Então a gente acaba institucionalizando algo que deveria ser simples, e uma reunião tão gostosa, tão prazerosa, acaba institucionalizando. Se não for às 6h30 e não for lá na Consolação 88, não é culto. Vai em outro lugar, ouve a palavra, louva a Deus, mas não foi culto. Não foi mesmo, porque não se entregou lá, não entregou o que tinha que entregar a Deus lá, não entregou seu coração lá, não foi culto mesmo. Aí só consegue fazer isso aqui, se é que faz aqui também. Mas quando as coisas não acontecem, não é culto. Imagina se um dia alguém de nós aqui dá uma louca e fala assim: não vou pregar hoje, pode ir embora. Qualquer dia eu faço esse teste, só ver a reação dos irmãos, ver o que vocês vão falar. Nossa, mas não vai ter pregação, ele está louco, nós vamos para o culto, e o culto não tem pregação, porque nós institucionalizamos o culto. Está percebendo? Estava conversando com o Gerson também sobre outros assuntos, né? E eu tenho pensado nessas coisas. Veja, não estou dizendo que você não deve vir para cá, não deve vir às 6h30, começa a bagunçar os horários, porque é falta de respeito. Amém, amado? Se a gente assumir um compromisso estar às 6h30 aqui, começar às 6h30, vou começar às 6h30. Né? Não começa agora a bagunçar o coreto, chegar às 7, chegar às 8, e não vai. Não, a gente tem a ocasião, a oportunidade de estarmos juntos, vamos estar juntos. Mas não devemos estar presos a esse modelo e dizer que só assim é que é cultuar a Deus. Porque nós podemos ter tudo isso. Eu volto a falar, igual o sacerdote que entrou no Santo dos Santos, ele estava totalmente paramentado, com toda a vestimenta, com todas as coisas certas, mas não estava com o sangue, ele não era aceito, ele não tinha nem chance de argumentar com Deus: mas Senhor, olha, eu estou tudo vestido. Ele era fulminado, tanto que depois de um tempo, o pessoal ficou com medo, botava uma corda no pé do sacerdote, porque só podia ele entrar e mais ninguém. E se ele morresse? Vão buscar o corpo do homem, era mais um. Vamos buscar os dois, mais um. Todo mundo que entrava lá, que não era sacerdote, morria. Então, como é que ia tirar o corpo do homem lá de dentro? Amarrava uma corda no pé dele, porque se um dia o camarada pisasse na bola e entrasse de qualquer forma lá dentro e morresse, era só puxar. E ele tinha umas sinetas também, botaram umas sinetas na orla da veste dele, porque enquanto estivesse se movimentando, o cara estava vivo. Parou de tocar a sineta e pode ser que morreu, puxa o homem. Mas que Deus tão rígido é esse? Mas que coisa, que misericórdia. Não é uma questão de misericórdia, é uma questão de princípio. O culto a Deus tem por princípio um sacrifício a Deus. Hoje eu não preciso me matar, fazer que nem aqueles caras lá que quer, né, pagar os pecados e fica lá, né, o japonês lá que se estripa, ou então fica lá com um chicote lá batendo nas costas e sangrando. Não é esse sacrifício, mas é uma morte que eu preciso demonstrar a Deus, a morte do eu, a morte do ego, a morte dos meus próprios sentimentos, a morte do meu próprio entendimento. O verso seguinte, Paulo fala, ele completa essa ideia do culto racional, do culto com entendimento. Isso que é um culto racional, é um culto que eu presto com entendimento, sabendo o que eu estou fazendo e sabendo o porquê que eu estou fazendo. Ele fala, olha, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou seja, do
vosso entendimento, naquilo que é o teu raciocínio, naquilo que é o teu racional. Você tem chance de pensar, então pense em fazer certo. Se você não sabe como fazer, aprenda a fazer. E a minha função hoje é ensinar você a fazer um culto certo. Pode ser aqui no domingo às 6:30, pode ser lá na sua casa, pode ser na sua célula, pode ser onde for, lá na praça, sozinho ou com um monte de gente. Faça de maneira correta. Se é culto, tem que ter sacrifício, e é o seu sacrifício. Porque nós também somos hoje, além de tabernáculo ambulante, nós também somos sacerdotes ambulantes. Nós somos sacerdotes de nós mesmos, e nós é que lidamos com a presença de Deus. E eu não posso me achegar a Deus de qualquer forma, ainda que Ele me aceite do jeito que eu estou. Mas quando eu vou prestar culto é diferente. Quando eu vou lá dizer para Ele: Pai, eu me entrego, eu me rendo, Ele tem que ver nas minhas mãos, tem que ver na minha atitude, no meu coração, o símbolo de que de fato eu estou sendo sincero com Ele. Ou seja, eu trouxe o sangue do sacrifício para apresentar, e o sacrifício sou eu. Eu renuncio a mim mesmo. E esse é um sacrifício, porque a palavra sacrifício também diz algo pesado. Já viu aquela história, né, dos caras que são miserável, pão duro? Que sacrifício que o cara faz, que dor que ele tem para pegar a carteira e pegar R$1 e dar de esmola. É duro, mas parece que é parte dele que está saindo. E é isso mesmo, o sacrifício é parte sua que está indo. É você que está indo. Culto sem entrega não é culto. Mas eu não posso. Tem outras maneiras de você falar com Deus. Quando você está necessitado, você não precisa fazer culto para falar com Deus. Clama e Ele te ouve. Amém, amados? Mas eu estou falando aqui da questão de você ir até Ele e entregar para Ele, e não esperar nada dele, porque é isso que significa culto. Você só entrega. Um culto é só entrega. A reunião, depois do culto, aí tem os presentes de Deus, né? Aí Deus vai lá, Ele é homenageado, né? Mas depois Ele também dá presente, né? Ele abençoa a tua vida, Ele cura as tuas feridas, Ele dá uma palavra de consolo. Mas o culto verdadeiro é a sua entrega. E você e eu não precisamos estar rodeados de pessoas, com músicos à nossa volta, com cantores afinadíssimos e com hora certa para fazer. Na hora que eu me prostro, na hora que eu reconheço que Deus é Deus, como o pastor Neto abriu o culto, não há outro Deus igual ao nosso Deus, só Ele é Deus. Quando eu tenho essa atitude diante dEle, quando eu digo: Senhor, não sou mais de mim mesmo, agora tudo que eu tenho é seu, porque eu fui comprado pelo Senhor, isso é culto a Deus. Amém? Glória a Deus, amado. Glória a Deus. Veja, Deus só exige uma coisa de nós. Ele só exige algo de nós. Obrigado. E esse algo é muito simples. É que eu e você, constantemente, renovemos a nossa aliança com Ele. Renovemos o nosso compromisso com Ele. E não há melhor maneira de eu demonstrar a minha aliança com Deus quando eu digo a Ele: eis-me aqui, de verdade, com coração sincero, disposto até morrer, se for necessário, por amor a Ele, por amor ao reino e à obra que Ele confiou a mim a fazer. É só isso que Deus quer, porque o resto, tudo, é Ele quem faz. Tudo vem dEle, tudo acontece por meio dEle, e tudo volta para Ele. Eu e você não curamos ninguém, eu e você não abençoamos ninguém,
Eu e você também não amaldiçoamos ninguém. Eu e você não fazemos nenhum milagre. Quem faz tudo isso é Deus. Mas Ele quer contar com pessoas que integralmente estão dispostas a se entregar a Ele. É por isso que Paulo fala para os irmãos: pelo amor de Deus, entrega, apresenta seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não faça as coisas de qualquer maneira. Use o instrumento que você tem, que Deus te deu, para andar nessa terra como se fosse o próprio Deus andando nessa terra. Permita que Deus esteja no controle. No que você vai pensar, no que você vai falar e no que você vai fazer. Isso é sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Esse é um culto que Deus aceita, que Deus recebe. E em contrapartida, Ele te abençoa, Ele te usa. E Ele quer nos usar muito mais do que nós imaginamos. Muito mais do que aqui, nessa reunião. Aliás, aqui é só um ajuntamento mesmo. Deus quer nos usar nas horas que forem necessários sermos usados. Lá fora. Amém? Lá em casa, quando a coisa estiver pegando. Lá no serviço, quando a chapa esquentar. Com o vizinho, com o parente, com o marido, com a esposa, com os filhos, com os pais. Mas se eu não entregar a minha vida a Ele, Ele não tem muito o que fazer para me usar. E o entendimento de prestar um verdadeiro culto a Deus é esse. Então a palavra de ordem é: se renda. Como alguém que foi derrotado por um superior e se prostrou, e se rendeu, e se entregou. Essa é a melhor atitude que nós podemos demonstrar, o nosso amor a Ele e o nosso compromisso com Ele. Quando os 24 anciãos lá na glória estavam dizendo: santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Os 4 seres viventes estavam dizendo isso. Os 24 anciãos se prostraram, pegaram suas coroas e colocaram aos pés daquele que estava sentado no trono. Isso é culto. É quando você se rende. É quando você se entrega. Tudo o resto pode não significar nada. Quando esse elemento da entrega está presente, tudo que você faz para Deus, então Ele vai te usar. Feche teus olhos. Eu sei que você deseja que Deus faça coisa na tua vida, e muitos aqui, talvez todos, né? Eu quero crer que todos aqui desejam ser usados por Deus, ser instrumentos de Deus. Isso é muito bom. Mas antes de Deus nos usar, é preciso que a gente se entregue. Então, eu quero encerrar essa minha participação aqui, pedindo que você ore. Só isso. Senhor, eis-me aqui, eu me entrego. Mas não faça isso apenas porque eu estou pedindo, apenas porque é momento aqui na reunião. Faça de sinceridade de coração, porque se não fizer de sinceridade de coração, Deus não vai receber. Então, se você quer, faça isso. Diga isso a Ele. Fala: Senhor, eis-me aqui. Eu me entrego, eu me rendo. A minha vida está nas Tuas mãos. O meu corpo, eu entrego a Ti, como um sacrifício, vivo, santo e agradável a Ti. Para que o Senhor seja, de fato, o tudo em mim. E que a Tua presença transborde de mim. E alcance aqueles que estão ao meu redor. Sejam meus próprios irmãos na fé,
que também estão cheios de Ti, ou melhor ainda, sejam aqueles que não Te conhecem, mas que precisam urgentemente de um contato com o Senhor, para serem salvos e para terem vida eterna. Então, Pai, nessa hora, nesse lugar, nós queremos completar a nossa vinda aqui, de prestarmos um culto que seja agradável a Ti. Então nós nos entregamos, apresentamos o nosso sacrifício a Ti, e humildemente nós pedimos: Pai, recebe-nos e use-nos para Teu louvor e para Tua glória, porque nós queremos completar a missão que o Senhor confiou a nós, queremos completar a carreira, queremos servir aos Teus propósitos, mas primeiro nós nos entregamos. E se há em nós alguma reserva, alguma área da nossa vida que ainda não foi entregue, Pai, nos perdoe e toma posse, porque tudo é Teu, tudo, o meu pensar, o meu falar, o meu agir, as intenções do meu coração, as coisas naturais que eu trago comigo e que na verdade foram obra das Tuas mãos na minha vida, foram dádivas do Senhor a mim, também eu entrego a Ti, para que tudo em mim exalte o Teu santo nome, e tudo em mim seja agradável a Ti, e o Senhor seja em todo o tempo glorificado e santificado na minha vida e na vida de cada um dos meus irmãos que aqui está, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, amados? Então Deus te abençoe e se prepare, porque Deus vai te usar. Amém? De um jeito que eu não sei, mas que você vai saber. Pode sentar.